bem com vocês? Olha, hoje vou dar mais uma videoaula sobre o continente europeu, certo? Nós vamos reiniciar o assunto, então vocês prestem bem atenção, porque logo depois eu chamarei vocês em uma videoconferência para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? O continente europeu, ele é uma península, certo? Chamada de quê? De Europa. O que é uma península? Primeiramente, o que é uma península? Uma península é uma porção de terra, ou seja, a Europa, ela é um continente que fica rodeado de água, certo? De mar, temos o mar, o Oceano Atlântico, certo? O Oceano Glacial Ártico também, que cobre, e o Mar Mediterrâneo também. Então, o continente europeu, ele fica rodeado por água. Por isso que chama-se que ele é uma península, certo? O continente europeu tem uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a apenas 7% das suas terras. A Europa é uma das menores porções continentais do globo, ou seja, a Europa é um dos continentes, certo, que tem uma extensão de terra bem menor que os outros continentes. Diferentemente dos outros continentes, as terras da Europa não estão distribuídas de forma compacta. Estende-se do Oceano Atlântico até os montes Urais, que o separa da Ásia. Oceano Atlântico, como a gente pode ver, né? Que é basicamente aqui, certo? Oceano Atlântico. A Europa, certo? É isso tudo aqui. E os montes Urais, nós não vemos eles aqui. Mas tem uma imagem melhor no livro de vocês, que vocês vão ver quando for a fazer a atividade, que lá tem mostrando os montes Urais bem direitinho. Porque se eu for mostrar aqui, não vai dar para vocês verem. Mas os montes Urais, eles ficam por aqui, certo? O continente da Europa é chamado de Eurásia por quê? Porque ele fica incluído nas terras da Europa e da Ásia, ou seja, a Europa e a Ásia fica bem pertinho, bem juntinho, certo? Eles formam uma única massa, ou seja, uma única massa de quê? De terra, gente. Nessas não existindo uma separação nítida das duas grandes massas de terras. Ou seja, você não vê a separação entre a Europa e a Ásia, certo? Nitidamente. Alguns autores a chamam de Eurásia, ou seja, a mistura da Europa com a Ásia. Porém, essa grande massa tem grandes diferenças culturais, históricas, políticas também e econômicas, ou seja, as duas grandes massas, a Europa e a Ásia, diferente nas políticas, nas culturas, certo? Não são iguais totalmente. O tamanho do território. O território europeu é conhecido como Velho Continente ou Velho Mundo, pois possui uma área de 10.360.000 quilômetros quadrados, dividido em 49 países, certo? O que faz dele um continente com países com pequenos territórios, ou seja, ele tem pequenos territórios. Como assim? As cidades da Europa são pequenas, certo? O relevo do continente europeu é o seguinte: o continente europeu possui um relevo muito acidentado, com altitude média de 340 metros, ou seja, o relevo é predominantemente de planície.
Temos também os planaltos e regiões montanhosas, ou seja, lá no continente europeu tem mais planície, planaltos e montanhas, certo? Os planaltos, como vocês já sabem, com certeza, são formações montanhosas que foram formadas há milhões e milhões de anos, certo? Já as planícies não, são formadas através de sedimentos. E as montanhas, podemos ver aqui em cima, certo? O mundo podemos ver. Também aqui vocês podem ver, nesta imagem aqui, os Montes Urais, Montes Cáucaso também e Alpes escandinavos, entre outros, certo? Isso aí surgiu com o quê? Com a movimentação das placas tectônicas ao longo do tempo, certo? Devido à movimentação das placas tectônicas, em alguns lugares surgiram essas cordilheiras que eu acabei de falar. E em outras, em abundância em relevo, produzindo as depressões. Agora vamos falar um pouco sobre o clima e a vegetação do continente europeu. O continente europeu, situado quase totalmente na zona temperada, ou seja, já está dizendo que o clima dele é o quê? Temperado. Se ele está situado na zona temperada, o clima basicamente é temperado. Do hemisfério norte, apresenta predominantemente clima temperado. Além da posição geográfica, latitude, outros fatores são responsáveis pela determinação de seus fatores climáticos. As correntes marítimas também, a maritimidade e a continentalidade também são um dos fatores. A disposição das formas do relevo, que influem na penetração das massas de ar. Assim, uma corrente marítima que influencia bastante o clima é a da Europa, que é a corrente do Golfo. Ela provém da zona intertropical e aquece as áreas litorâneas de vários países. O clima temperado europeu divide-se basicamente em dois tipos: temperado oceânico, certo? E o temperado continental. Então, são os dois tipos básicos de clima. Agora nós vamos falar um pouco sobre a hidrografia do continente europeu. Como vocês podem notar, aqui não dá para ver muito, mas no continente europeu existem vários mares, certo? Que nós podemos destacar alguns, né? Vamos destacar os principais. Mar de Aral, Mar Cáspio também é um principal, o Mar Cáspio, certo? Também temos o Mar de Kara, certo? Que vocês depois podem observar mais aí. E um dos mares que é bem comentado é o Mar da Arábia, certo? Mas o principal é o Mar Cáspio. Algumas características gerais da hidrografia do continente europeu: rios com pequeno volume e pequena extensão, ou seja, tem alguns rios que são pequenos e com pouca água. Rios de planície aptos para navegação, ou seja, o ano todo aquele rio está ali, né? Aptos para navegar. Rios de planalto com grande potencial elétrico. Tanto o rio Tamisa como o Reno sofreram um processo de despoluição que durou anos. Então, esses dois rios, eles eram muito poluídos. E o que aconteceu? Sofreram um processo de 2 anos, na qual esses rios,
eles começaram a ficar mais limpos. As principais bacias do continente europeu são o rio Volga, certo? O rio Volga, preste bem atenção nesse rio aí, que pode posteriormente cair na atividade, certo? Rio Danúbio também e o rio Reno são os três principais rios. Rio Volga, Danúbio e o Reno. A vegetação, ainda voltando para a vegetação do continente europeu, temos a tundra, certo, gente? Pode vir para cá. Tá. Temos a tundra. Se encontra no norte da Europa, onde o clima é polar, com um verão curto e temperaturas mais amenas, 10 graus a 20 graus, e um longo e rigoroso inverno. As chuvas não passam de 250 milímetros anuais. A vegetação é composta por musgos e líquens, certo? Musgos e líquens, olha aqui, pequenos arbustos e flores silvestres. Isso aqui é a vegetação tundra, certo? Outro bioma bem importante do continente europeu é a floresta de coníferas, ou conhecida como taiga. As temperaturas no inverno são muito baixas, menos de 7 graus, com ocorrência de neves que cobrem o solo por 6 meses. Para vocês terem uma ideia, 6 meses de neves, de neve. 6 meses de neve. Os verões podem apresentar temperaturas médias superiores a 15 graus. As chuvas ficam em torno de 500 milímetros anuais por ano. A vegetação é composta por coníferas, coníferas, certo? São árvores em forma de cones. Pinheiros, tá vendo? E os abertos, sendo suas madeiras uma fonte econômica. Por quê? Porque a madeira das coníferas, dos pinheiros também, é uma fonte muito econômica para o continente europeu. Outro bioma bem importante é a floresta temperada, né? Vocês já ouviram falar. As temperaturas aumentam devido às menores latitudes. Sendo assim, elas podem ser superiores a 20 graus no verão e no inverno pode chegar a 5 graus, ou seja, menos 5 graus, gente. Olha como é pouco. As chuvas ficam em torno de 750 e 1.500 milímetros por ano, viu? A vegetação é composta por uma maior variedade de espécies de carvalhos, bordos e pinheiros. Algumas árvores são caducifólias, certo? Ou seja, durante o inverno e outono elas perdem as folhas. Caducifólias são as árvores que perdem suas folhas durante o inverno e o outono. Vamos falar agora sobre a qualidade de vida e envelhecimento na Europa, certo? Que é um fator muito importante. Estimativas populacionais sugerem que na Europa, até o ano de 2025, o ritmo de envelhecimento da população será mais alto em massa. Será mais alto em Malta,